Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje mergulhamos fundo num texto bíblico que é bem intenso. As 7 trombetas do Apocalipse, lá nos capítulos 8 e 9. Olá. Sim, é um texto visualmente muito forte e que suscita imensas interpretações. Exato. E a nossa base hoje é uma análise exegética, detalhada, mas especificamente pela lente do pentecostalismo clássico. A nossa missão, portanto, é destilar os pontos essenciais dessa leitura particular do fim dos tempos. E é fundamental, talvez, começar por aí. Esta perspectiva assenta em ideias-chave como o pré-milenarismo Certo? e, de forma decisiva, no arrebatamento pré-tribulacional. Ou seja, assume-se que a Igreja, os crentes, já não estão na Terra quando estes juízos das trombetas acontecem. Ok, isso é crucial para entender a abordagem. Não é sobre como sobreviver a isto, mas mais sobre o quê? A natureza destes eventos. Precisamente, é entender a justiça, a soberania de Deus, a desenrolar-se, segundo esta visão, a Igreja, em princípio, observa de fora, por assim dizer. Entendido. Então vamos lá mergulhar. Curiosamente, o texto diz que tudo começa com silêncio no céu. É verdade. A abertura do 7º selo, que antecede as trompetas, introduz meia hora de um silêncio. Pesado, reverente, quase temeroso no céu. Só depois é que os 7 anjos recebem as 7 trompetas. Meia hora de silêncio. Uau! E há um detalhe fascinante logo a seguir. Um anjo pega no incensário com o fogo do altar celestial, mistura-o com as orações dos santos na terra, aqueles que clamam por justiça. Ah, as orações dos perseguidos, sim. Exatamente. E lança essa mistura sobre a terra. Nesta leitura, os juízos que se seguem, as trompetas, são em parte uma resposta divina direta a esse clamor. Intimidação poderosa. E então a primeira trompeta soa. E temos saraiva, fogo, misturados com sangue. Isso mesmo. E o efeito é devastador. Queima 1/3 da vegetação da terra. 1/3. Isso faz lembrar uma das pragas do Egito, não faz? Aquela da saraiva e fogo. Sem dúvida, os ecos são muito claros. E repare nesse padrão 1/3. Vai repetir-se. Pois é. A segunda trompeta. A segunda, o texto descreve algo como uma grande montanha ardendo em chamas que é lançada ao mar. A interpretação mais literal aqui aponta para um impacto cósmico, talvez um asteroide ou meteoro. E o resultado? 1/3 do mar torna-se sangue. Morre 1/3 da vida marinha. E 1/3 das embarcações é destruído. Novamente 1/3. Impressionante. E a terceira trompeta segue a mesma lógica. Cega. Mas agora afeta as águas doces. Uma estrela chamada Absinto, que significa amargura, juízo cai do céu e envenena 1/3 dos rios e fontes. Muitas pessoas morrem por causa disso. Absinto. Amargura. Muito simbólico. E a quarta? A quarta trombeta atinge os céus diretamente. 1/3 do sol, da lua e das estrelas escurece. Afeta tanto o dia como a noite. São juízos cósmicos, mas ainda parciais, limitados a esse terço. Funcionam como um aviso terrível. Avisos que, pelo que se segue, parecem não ser suficientes. Porque depois disto vem um anúncio ainda mais assustador, certo? Exatamente. Uma águia ou anjo, dependendo da tradução, voa pelo céu a clamar: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa das trompetas que ainda vão soar. Sinaliza que o pior está para vir. São os 3 ais. E entramos no capítulo 9. O 5º toque de trompeta é o primeiro ai. O que acontece? Bem, aqui a coisa torna-se ainda mais bizarra e demoníaca. Uma estrela caída do céu, que nesta interpretação é geralmente entendida como o Satanás, Ok. recebe permissão divina. É-lhe dada a chave do poço do abismo. E ele abre. O poço do abismo. E o que sai de lá? Sai uma fumaça densa. E dessa fumaça emerge uma horda, descrita como gafanhotos, mas são claramente entidades demoníacas. Tem uma aparência grotesca. Parecem cavalos preparados para a guerra, com coroas, rosto de homem, cabelo de mulher, dentes de leão, couraças e o poder de escorpiões na cauda. Meu Deus. Que descrição vívida. E qual é a missão deles? Destruição total. Não. E isso é fascinante. Recebem ordens muito específicas de Deus. Não podem tocar na vegetação que já tinha sido parcialmente afetada antes. Certo. O alvo deles são apenas as pessoas que não tenham o selo de Deus na testa. E mais, não têm permissão para matar, apenas para atormentar. Atormentar? Como assim?
O texto diz que o tormento é como a picada de um escorpião e dura 5 meses. É tão insuportável que, durante esse tempo, as pessoas vão desejar a morte, vão procurá-la, mas não a vão encontrar. A morte fugirá delas. 5 meses de tormento sem poder morrer. É difícil sequer de imaginar. E eles têm um líder. Sim, o rei deles chama-se Abaddon, em hebraico, e Apolion, em grego. Ambos os nomes significam destruidor. Mas atenção, o ponto teológico crucial aqui é a soberania de Deus. Como assim? Mesmo esta atividade demoníaca horrível está sob controle divino. A chave do abismo é dada, a duração do tormento é limitada, 5 meses, as vítimas são especificadas, só os não selados, e o poder é restrito, atormentar, não matar. As forças do mal atuam como instrumentos de juízo, mas dentro dos limites estritos estabelecidos por Deus. Percebo. É um juízo terrível, mas controlado. E depois disto, vem a sexta trombeta, o segundo ai. Imagino que intensifica ainda mais. Intensifica dramaticamente, sim. Ouve-se uma voz dos 4 cantos do altar de ouro ordenando que se soltem 4 anjos que estavam atados junto ao grande rio Eufrates. Anjos atados. Anjos caídos, presumo? É a interpretação mais comum nesta linha, sim. Anjos caídos poderosos presos até aquele momento específico. E o texto diz que eles são soltos para uma hora, dia, mês e ano exatos. Que precisão! E o que fazem esses 4 anjos? Eles lideram o exército. Um exército de cavaleiros cuja descrição é igualmente aterradora, com couraças de fogo, jacinto e enxofre, e cavalos com cabeças de leão, de cujas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. E o número é... Astronómico. Quantos? 200 milhões. 200 milhões. Sim, um número inimaginável. E a missão deles é matar. Matar 1/3 da humanidade restante. 1/3. De novo essa fração. Depois do tormento dos gafanhotos, agora esta mortandade em massa por este exército demoníaco. É avassalador. Com estas 3 pragas, fogo, fumaça e enxofre que saíam das bocas dos cavalos. Ok, e aqui chegamos a um ponto que me parece crucial. Depois de tudo isto, o tormento indescritível, esta carnificina, o que acontece com os 2/3 da humanidade que sobrevivem? Eles percebem, não é? Arrependem-se? Bem, isso seria a reação lógica, humana, que esperaríamos. Mas é aqui que o texto nos dá talvez um murro no estômago mais forte. Apocalipse 9, versículos 20 e 21. O que dizem? Os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos. Não se arrependeram. Mesmo depois disto tudo? Não. Continuaram, diz o texto, a adorar os demónios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E mais? Nem se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. A palavra grega para feitiçarias aqui é farmakeia, que tem ligações ao ocultismo, magia, mas também ao uso de drogas. Inacreditável! Quer dizer, a dureza do coração humano, que nem o juízo mais devastador consegue quebrar, segundo esta passagem. É uma imagem muito sóbria sobre a rebelião humana e a necessidade de uma intervenção divina para a salvação, que nesta altura para estes parece ter sido rejeitada. Ok, então, resumindo o que vimos, dentro desta perspectiva pentecostal clássica, as trompetas são juízes divinos, em resposta às orações e à rebelião. São progressivos, com aquele padrão de 1/3. Exato. Mostram a soberania de Deus até sobre as forças demoníacas que atuam como seus instrumentos limitados e culminam nesta revelação chocante da impenitência humana. Perfeitamente resumido. E para quem adere a esta visão do arrebatamento pré-tribulacional, a mensagem final não é tanto de medo pessoal, porque teoricamente não estarão cá, mas sim de... Urgência. Urgência em que sentido? Urgência em partilhar a mensagem do Evangelho, da salvação em Cristo, com aqueles que sem essa salvação poderão enfrentar este período descrito. E, claro, um chamado à santidade, a viver de forma digna na expectativa da vinda de Cristo para arrebatar a sua Igreja. Faz sentido. É interessante pensar no contraste sonoro. Este som aterrador das trompetas de juízo no Apocalipse. Pois é, em contraste com a última trompeta mencionada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15. Para os crentes nesta visão, essa última trompeta não é de juízo. Não sinaliza destruição, mas sim ressurreição para os que morreram em Cristo, transformação para os vivos e o encontro glorioso com o Senhor nos ares. Uma reflexão final sobre como a mesma imagem, uma trombeta divina, pode ter significados e propósitos tão radicalmente diferentes.
Uma nota de esperança no meio de descrições tão sombrias. Uma excelente reflexão para terminarmos este nosso mergulho. Sem dúvida. Muito obrigada pela análise detalhada e a quem nos ouviu ficou o convite para continuar a explorar estas escrituras complexas. Até à próxima!